Gente, voltamos para o segundo capítulo dos movimentos artísticos. Então, a gente veio para o segundo capítulo, a gente teve a primeira aula, vamos dar uma voltadinha no que a gente estava falando e continuar o processo de conhecimento sobre movimentos artísticos, né? Começando os movimentos artísticos. Então, a gente falou sobre movimento, o que era um movimento artístico, o que era um manifesto, como é que é produzido um manifesto, e agora a gente vai, paramos no impressionismo, mas para você que está aí meio confuso, que perdeu no meio do caminho, a gente já vai começar voltando só naqueles aspectos mesmo. Então a gente tinha falado, depois de sabermos sobre os movimentos, os manifestos, movimento artístico, né? O movimento artístico pode ser reconhecido porque mantém ideias, ideais e características em comum em um grupo de artistas, né? Um grupo de artistas tem essas ideias em comum e aí você cria um movimento, tá certo? E aí a gente tinha falado que qual era o primeiro movimento artístico a ser considerado dessa forma, a reunir essas características, né? E a gente tinha dito, foi o impressionismo, né? Que revolucionou a pintura no século XIX e estabeleceu muitas e muitas tendências para toda a arte no século XX, né? Então, a gente tinha parado aí com essa imagem aqui, ó. Com a imagem, a impressão Nascer do Sol do Monet. Foi nessa obra que foi baseado o nome, exatamente porque a impressão que ele teve, ele colheu a luz naquele momento. Essa foi a impressão que ele teve nesse momento. Então, 1872, tá? Aí a gente vai continuar. Essa aqui é uma outra obra, ó. Senhora Martelli, do Giovanni Fattori, em 1870, também é impressionista. No Terraço, que é da obra da Marie Braquemont, né, 1880, são obras impressionistas, certo? Então, vamos falar do impressionismo? Vamos. Qual é o contexto em que acontece o impressionismo? Vamos lá. Primeiro, o Ocidente, estamos no Ocidente, tá? A gente está falando de arte aqui, e que cai no Enem, certo? A gente não tem, infelizmente ainda, uma prática educacional estudantil para estudar a história do Oriente, por exemplo, né? Das artes plásticas, da literatura do Oriente. A gente acaba se centrando sempre no Ocidente. Então, nós estamos aqui no Ocidente, no final do século XVIII, né? Início do século XIX. O que nós temos nesse momento histórico? Nós temos várias revoluções liberais, várias revoluções políticas e várias revoluções tecnológicas, industriais. Então nós temos um avanço muito grande da tecnologia, saltos tecnológicos grandes, que propiciaram, primeiro atingiram uma classe, depois atingiram de forma maior várias classes sociais, né? Nós temos, só para citar algumas, a invenção do telefone, da eletricidade, da fotografia e lá no final do século, 1895, a gente tem a invenção do cinema, né? Então, nós temos um momento de grande efervescência cultural, descoberta de linguagens, polêmica quanto às linguagens, né? E você também tem uma estabilidade política. Havia, neste momento, um triunfo das democracias, que depois vieram a ser... esse triunfo das democracias veio a ser ameaçado Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né? Mas nesse momento aqui, final do século XVIII, início do século XIX, meados do século XIX, nós temos essa estabilidade política e o triunfo, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês a consolidação. Paris era o centro digamos, de referência artística, cultural do mundo, né? Aqui é um exemplo da feira, né, do Palácio da Eletricidade, da feira, uma grande feira mundial que acontecia e aconteceu em Paris, né? E esse aqui é um centro de exposições que mostrava um palácio elétrico, a eletricidade era uma novidade, né? Nós também temos nesse momento a consolidação da burguesia
como uma classe que tinha desejos e tinha anseios e tinha uma linguagem que ela ia depois vender, né, digamos, essa linguagem ia se referenciar durante também o século XX, né? Então nós temos aqui, nesse exemplo do palácio, Paris era o centro de tudo, e aí a gente vai fazer para consolidar esse papel do movimento, do que era o movimento artístico e por que ele existiu, a gente vai ver o conceito de arte. O que era aceito, gente, como arte, tá? Então, pintura acadêmica, né? A pintura deveria ser acadêmica, ou seja, seguir os padrões que a Academia de Belas Artes do país transmitia ao mundo e dizia que era beleza. Não estava dentro dos padrões de beleza, já fugia pela tangente, já não podia ser considerado aquilo. Então, isso era arte, tá? O artista, ele não imita a realidade, mas ele retrata a beleza ideal. Então, ele idealizava os seus cenários, as suas formas, as suas expectativas eram idealizadas. Essa era o que era aceito como arte. Muita gente, inclusive, aceita isso ainda hoje como arte, né? Então, eu já vi acompanhei vários alunos a museus, né? E geralmente quando eles estão começando a aula, eles têm essas perspectivas muito simplórias, no seguinte sentido: se deparam com uma obra, por exemplo, expressionista, ou uma obra abstrata, e a gente vai ver, né, uma obra abstrata é uma das vanguardas, né, uma obra abstrata não tem uma forma humana, e aí eles diziam assim: nossa, mas isso aí eu também faria. Talvez não, porque para fazer isso, alguém teve que enfrentar isso aqui. Alguém teve que ser desqualificado porque fazia isso. Alguém teve que bancar essa ideia de produção, né? Então, às vezes o que você está vendo como o resultado não é o mais importante. Às vezes o que é importante na produção de uma obra é a realização, não o fim. A realização é que importa. Então, veja, essas lógicas devem estar acompanhando você sempre que você for ver um objeto de arte, qualquer que seja ele. Você tem que pensar, contextualizar, ver o momento, quem era aquele pintor, quem era aquele artista, quem era aquele escritor, quem era aquele escultor. E aí você vai ter uma perspectiva muito mais eficaz do que já sair dizendo assim: eu também faria isso. Não funciona dessa forma, tá, gente? Então, o que era aceito como arte era isso, não era imitação, mas era a idealização completa do que existia, né? Havia, assim, a imitação do que já era conhecido e tido como clássico, né? Na arquitetura, por exemplo, você continuava imitando os gregos, na pintura você imitava os renascentistas, né? Então, esse era o status quo que era aceito como arte. Então, aqui nós temos um exemplo do pintor Victor Meirelles, brasileiro, né? Juramento da Princesa Isabel, em 1870, essa é uma obra acadêmica, né? Ela está dentro desse papel, né? Ou essa obra aqui, do Barrias, né, também é uma obra que está dentro desse perfil, certo? Assim como esse quadro, que eu acho belíssimo, Alegoria da Fortuna, do Alfred Dagache, de 1884, ele é a representação disso, é uma pintura idealizada, naturalista, realista, expressiva. Né? Então, ela expressa essas regras, não é o expressar da vanguarda. Ele expressa as regras que a academia impunha aos artistas para que aquilo fosse considerado arte, né? Pois então, aí o que aconteceu era o seguinte: esse grupo de pintores, os impressionistas, eles eram sempre recusados no salão oficial anual que era destinado aos artistas academicistas, aos acadêmicos. Sempre eram recusados, né? E aí, olha que legal,
Em 1863, eles fizeram, esses artistas que eram sempre recusados, fizeram uma exposição paralela, que ficou conhecida como o Salão dos Rejeitados. Eram, anualmente, você vai ver que os rejeitados têm muita qualidade, né? Não é porque uma época que não os reconhece como aquilo que tem qualidade, mas depois, com o passar dos anos, vai se provar que aquilo fez uma grande diferença, fazia uma grande diferença para a humanidade naquele momento. E depois, a posteriori. Então, o Salão dos Rejeitados abrigavam esses pintores impressionistas, né? Então, quem foi ver, o grande público que foi lá ver, já estava influenciado pelo estilo acadêmico e tradicional, pelos clássicos, né? Quando chegou lá, viu aquelas obras, meu Deus, não pode, isso não é arte, isso não é arte, isso não é arte. Enlouqueceu, né? Ridicularizou as obras, certo? Ridicularizou as obras. Mesmo assim, o que aconteceu? O salão passou a concorrer diretamente com o salão da academia, tá? Veja só. Por quê? Porque as pessoas estavam ansiosas em ver também o que era aquela produção artística, que seja horrorosa, mas é diferente. Aí as pessoas iam ver. Então ele começou a concorrer, desculpa, gente, diretamente com o salão da academia. Agora eu vou dizer para vocês aí que estão sentadinhas e sentadinhos, quem eram os rejeitados no salão principal, o salão da academia? Vou dizer para vocês. Monet, Manet, Cézanne, Pissarro, Renoir, Degas, entre outros. Todos os que hoje estão nos museus foram considerados os rejeitados. Porque os museus também são temporais e acabam ali guardando o que depois é entendido e compreendido, resgatado e ganha esse status. Então, nós temos pintores dos mais importantes participando do mundo, obras vendidas a milhões de dólares, participando desse salão dos rejeitados, lá no final do século XIX. Né? Então, o salão é um marco, o Salão dos Rejeitados é um marco do surgimento da pintura moderna, porque ali ficou baseado o confrontamento com a produção artística anterior e a demonstração do que poderia vir dali por diante, né, gente? Então, você tem esse marco, tá? Dali em diante lascou-se. Os rejeitados ficaram fortes, ganharam força, visibilidade e brotaram exposições independentes, várias. E dentre eles se destaca os impressionistas, uma exposição de 1874, certo? Então, essa foi uma das obras que foi rechaçada na exposição. É uma obra do Manet, Almoço na Relva. E ele não fez essa obra, olha que interessante a história dessa obra, ele não fez essa obra para que ela fosse rechaçada e colocada nos rejeitados. Não, ele achou que ele estava seguindo todas as lógicas que a pintura clássica admitia. Só que ele colocou situações que nunca tinham sido vistas direito na pintura. Por exemplo, é uma mulher nua, com as vestimentas aqui ao redor, no meio de um bosque, com uma outra moça lá atrás. Então, sugere, é um quadro que sugere coisas. E ele foi considerado obsceno. Né? Obsceno, porque a nudez feminina aqui não era a nudez que eles estavam acostumados a ver. Então o quadro foi um escândalo, veja. E ele ficou reconhecido por isso, né? Então, o que acontecia? Quais são as características dos impressionistas, tá, minha gente? A característica dos impressionistas, vamos lá. Os impressionistas se aproveitam do desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, agora não precisava mais fazer as tintinhas, você já tem tinta em tubo, tá? E mesmo assim elas são tóxicas, tá?
tinta em tubo. Tem pintores, por exemplo, como Portinari, que se intoxicou com o chumbo presente nas tintas. Então, a tinta em tubo, né, entre outros adiantos tecnológicos que fizeram diferença. O que os impressionistas faziam? Eles observavam diretamente a luz natural. A observação e a pintura era de acordo com a luz que havia naquele momento. Então, eles registravam nas telas as diferentes gradações do tom da luz durante um dia, uma hora, um momento ou naquele momento. Então, essas gradações mudavam e alteravam as cores. Isso era uma das características do impressionismo. O observador e a observadora, agora que antes eles paravam na frente da obra, agora eles só viam o quadro pronto. Agora os impressionistas, o impressionismo demanda que quem vê participe de alguma forma da composição daquela obra. Por quê? Porque ele combina o olhar, o nosso olhar, o olhar do observador, combina as várias tonalidades que o artista compôs no quadro e influencia no resultado final da produção da obra. Então nós, de alguma forma, já passamos a ajudar naquele momento o pintor a realizar esse trabalho de composição e de arte, né, de produção. Então, eu vou dar um exemplo aqui de várias pinturas do mesmo local, né? Monet, Parlamento, né? Então são um parlamento pintado à noite, um parlamento pintado numa noite de lua grande, um parlamento pintado durante uma névoa, um parlamento no final da tarde, né? Então isso aqui é o resumo, de uma certa forma, do impressionismo. São as impressões que ele estava tirando da luz naquele momento. No impressionismo, as figuras, as pessoas, os objetos, não possuem contornos nítidos, tá? O desenho não é a coisa mais essencial do quadro, mas sim a mancha, a cor, a tinta no quadro, como ela funciona. A cor no quadro aqui é mais importante. As sombras são luminosas e são coloridas. O preto quase não tem vez no impressionismo. Quase. Ele é usado, mas ele quase nunca é usado. Alguns temas e alguns pintores privilegiavam dentro do impressionismo ainda o uso desse preto. Mas ele não tinha vez de forma generalizada no impressionismo, tá, gente? Acabei de dizer que o preto não tinha cor. Veio o Degas. O Degas, lembrar que ele usava para dar exatamente o contraste, né? O Degas é a repetição de uma cena no balé de 1874, ele tem algumas características, né? As figuras, você consegue reconhecer a impressão, a luz, né? A luz do teatro, né? É a mesma coisa aqui, né? É Degas também, a escultura também é dele, né? No Brasil, gente, o impressionismo, ele chegou e ele se tem um nome para ser citado, o impressionismo, esse nome é o de Eliseu Visconti, né? É um pintor impressionista brasileiro, 1892, ele já era reconhecido pela sua produção, né, de pintura impressionista, né? Almeida Júnior também é um pintor muito conhecido, né? E aqui é o Tocador de Viola, de 1899, né? E você já vê as características presentes no impressionismo, né? O uso da cor, os traços não são completamente fixos, né? Não há uma idealização. Então você já tem nessa obra essas perspectivas, tá, gente? Então, qual a importância do impressionismo, então, gente? Então, o impressionismo, ele é extremamente importante porque ele promoveu o rompimento com toda uma produção artística do passado, tá? Para isso tem que ter coragem.
Você nunca sofreu isso? Quando você quer mudar um comportamento, quando você quer mostrar que pode fazer diferente, as pessoas não se colocam contra? Pois é, por aí mesmo, por aí mesmo. Então, promover o rompimento com o passado. Ele se entrelaçou com a tecnologia e as pesquisas. A gente vai ver que existe a OpArt, por exemplo, que trabalha com efeitos ópticos. Né? Então você tem ilusões ópticas sendo trabalhadas, né? Você tem essa perspectiva tecnológica presente também no impressionismo, na revolução que ele fez, porque ele se entrelaçou com a mudança de formatos, por exemplo, nas telas, as telas diferentes, os formatos diferentes, tubos diferentes, as tintas diferentes. Ele tomou para si aquele acontecimento, aquele contexto histórico que estava influenciando todo aquele momento, né, de uma forma profunda. E aí, né, ele vai se traduzir numa grande revolução. O impressionismo ainda tinha influência da realidade, tá, gente? Ainda tinha. Aquilo lá é o parlamento, né? A obra do Monet lá é o parlamento. Mesmo porque o impressionismo também sofreu uma influência, olha de quem? Da fotografia, né? Ele recebeu essa influência porque a fotografia estava recém-descoberta, 1840, né? Ele estava naquele afã de se entender a fotografia de alguma forma, mas para que eu vou pintar o real se a fotografia agora, a máquina fotográfica vai lá e faz a foto do real? Olha só. Então isso tudo na cabeça dos impressionistas, dos artistas. Para que precisa agora de alguém para pintar se eu tenho uma câmera fotográfica para fazer a foto? Mesmo que naquele momento não fosse tão simples assim, né? Mas você já tem. Então ele tentava dialogar, ele era influenciado também por essas perspectivas, né? de produção, certo? Aí chega como um soco assim, né? Chega o pós-impressionismo, né? Ô, professor, mas acabamos de sair de uma arte acadêmica, né, renascentista e passando para o impressionismo, as pessoas já querem voar agora para o pós-impressionismo? Pois é, porque aí abriu-se as portas da esperança. Aí todo mundo que também queria produzir de uma outra forma começou a se juntar em grupos e essas ideias começaram a se confrontarem e algumas a se entrelaçarem, né? Então, o que é o pós-impressionismo? Já está dizendo, é pós, né? Final do século XIX, tá, gente? Início do século XX, tá? Então, final do século XIX, início do século XX. O que o pós-impressionismo faz? O que é o pós-impressionismo, né? É um grupo de artistas, né? Que eram contemporâneos aos impressionistas. Alguns deles eram impressionistas, eram contemporâneos e eram eles próprios impressionistas, mas que tinham características de trabalho muito pessoais, muito próprias, e tinham produções muito próprias do que eles queriam realizar, ideias muito próprias do que eles queriam realizar. Então, os pós-impressionistas deram sequência às inovações e manifestações que eram propostas pelos impressionistas, tá? E seguiam essas propostas com a vontade própria, de forma própria, com a leitura que eles faziam disso, né? O que eles adicionaram nessa leitura do impressionismo? Adicionaram o desrespeito às proporções e à realidade. Se antes a realidade no impressionismo, né, se a realidade era idealizada no Renascimento, na academia, no pós-impressionismo ela já não precisava existir de forma efetiva, no pós-impressionismo foi-se
A realidade vai ser lida de outra forma, certo? As proporções também foram abandonadas, ou seja, pode ter uma cabeça deste tamanho, um braço deste tamanho, um nariz desse tamanho e umas perninhas desse tamanho. As proporções do quadro, das figuras, da participação dos protagonistas daquela tela, elas não precisam serem respeitadas, certo? Então, o que eles vão fazer? Eles também acentuaram a pintura nos valores individuais, como eu já falei para vocês. Pinturas não são mais desenhos coloridos, mas sim manchas muito coloridas, manchas. Os desenhos são perspectivas, né, do pintor. Um exemplo aqui, né? Moça Trançando o Cabelo, da Suzanne Valadon, 1892. Ela já é uma pose, eu disse para vocês, né, que os artistas alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás, alguns, né, mas você já tem algumas características nessa obra dela, né, dos impressionistas, né, olha só, impressionismo e pós-impressionismo, né, uma das vistas do Monte Santa Vitória do Cézanne, entre 1898 e 1902, ele foi pintado, não há certeza. Então, você tem aqui uma perspectiva, gente, mas o professor é um borrão de tinta? Não, eu consigo ver aqui o monte, o céu, muita planta, né, muitas árvores, né, a relva um pouco com outro verde. Isso é o pós-impressionismo, né? É outra perspectiva, é uma mancha de tinta, a tinta usada, a textura usada de outra forma, tá, gente? De outra maneira de se usar a pintura. Então, tudo ali era realizado na base da cor. Então, as sombras também são realizadas na base da cor, né? Então, você dá as sombras com as manchas de tinta. Uma arte muito menos presa ao real e muito mais expressiva e subjetiva. Então, é a perspectiva, são os olhos, são a imaginação, a criação do indivíduo, do pintor, tá? No pós-impressionismo, há o que é chamado de revolução do olhar, né? A pintura, ela começa a brotar do quadro, porque como se passa o pincel, se mostra o pincel, ele vai ter, essas manchas vão ser muito vivas. Alguns autores dizem que é como germinar do quadro, né? O quadro parece que está vivo ali. Então, os pós-impressionistas usam essas técnicas para atingir quem está vendo de uma outra forma. Por isso é uma revolução, né? Como você nunca mais vai ver um quadro como você via antes. Quando você chegava numa exposição acadêmica, você já sabia muito bem o que você iria ver, né? E com os pós-impressionistas, quebra-se, né? Você é obrigado a compreender a estrutura de criação de uma outra forma, né? Alguns desses artistas do pós-impressionismo são considerados os pais da arte moderna, né? E a arte deve muito a essas figuras. Então, as obras tinham um total descompromisso com a produção clássica, com a arte clássica. Eram descompromissadas completamente com a produção clássica, tá, gente? Vou dar alguns exemplos de produção de artistas inesquecíveis do pós-impressionismo, tá? Primeiro, suprassumo Van Gogh, Vincent Van Gogh, né? Que parece que em holandês é Van Gogh, eu não sei nem pronunciar, a gente não consegue, né? Então, Van Gogh libertou a pintura da realidade. Ele é o grande libertador, ele expressou na pintura suas respostas emocionais e psicológicas, os seus traumas, as suas alegrias mais profundas, ele expressava através das tintas, né, na tela, visualmente, né? Aqui nós temos então a natureza morta, um vaso com 15 girassóis. A gente vai ver um pouquinho mais da história do Van Gogh, um pouco ou muito trágica, né? Em outra aula,
né? Eu acho que é uma aula sobre artistas, alguns artistas importantes que a gente vai falar. Então, o Van Gogh, ele pintava como ele percebia, né? Então, esse quadro aqui é de 1888, o uso das tintas, a cor rebuscada, a mancha grande, né? Esse que é um quadro espetacular, Noite Estrelada de Van Gogh, né? De 1889. Você vê o movimento das nuvens, né? Como ele pintou, parece que o quadro tem um movimento, ganha um movimento, né? Belíssimo, né? Isso é muito típico da pintura dele. Então, você tem essa perspectiva. O Van Gogh, ele falava, ele se expressava visualmente através das suas tintas e era um pós-impressionista, né? E alguns consideram um pré-expressionista. O Gauguin, Paul Gauguin, é um outro artista muito representativo desse momento dos pós-impressionistas. O Gauguin privilegia as cores primárias, amarelo, azul e vermelho, e as formas do Gauguin são reduzidas ao essencial para tu reconhecer que aquilo tem uma forma humana ainda, né? Então você pode ver as figuras são muito tênues, né? Você tem aquele pacote que você reconhece as formas em sua essência, né? Esse é um quadro de Onde Viemos, Quem Somos, Para Onde Vamos, de 1897. Outro pintor muito importante deste momento é o Toulouse-Lautrec, né? Ele sintetizava as formas, ele pintava somente, ao contrário dos demais pós-impressionistas que pintavam muito na rua, ele pintava somente ambientes internos, tá? Ele sempre gostava de pensar o movimento daquelas figuras que ele estava pintando. Ele gostava de traduzir a vida boêmia de Paris, os cafés, os bares, os cabarés parisienses. Ele gostava muito de cores quentes e composições dinâmicas, né, com movimentação diferenciadas, e ele não tinha o menor problema em esquecer as perspectivas. Ele não precisava, ele não valorizava a perspectiva na sua produção. Aqui é um quadro do Gauguin, né? E aqui, Toulouse-Lautrec, né? Messalina entre dois extras. Essa é a obra do Toulouse-Lautrec. Certo, gente? Aqui outra obra, né? Um Beijo na Cama, de 1902. Outro autor, e a gente está chegando ao fim, que eu vou citar apenas alguns famosos, a gente vai ver outros autores, né? Você sabe que é um recorte que a gente tem que fazer, né? Georges Seurat. O Jorge trabalhava com cores puras nas telas, sempre. Pintava a vida em sociedade, no circo, na rua, nos cabarés. O criador, um fato muito importante da vida dele, é o criador do pontilhismo, né? Que são pontos coloridos intercalados que ao final, quando você vai olhar a obra, eles dão um panorama geral do que você quer compor. Esse é um exemplo de pontilhismo, Modelos de Costas, de 1886. É pós-impressionista, né? Você tem um modelo, nada muito definido, e você tem essa produção por pontos de tinta. Espetacular, né? Tem obras espetaculares dele, que são quadros maiores, e que você fica imaginando o trabalho que aquilo deu para realizar também. Aqui é o Circo, de 1887, 1888, né? Então aqui nós temos essa obra pontilhista também, né? Você pode reconhecer os pontos, né? 1888, né? Enquanto os nossos colegas no Ocidente pensavam em arte, aqui no Brasil a gente ainda estava lidando com a escravidão e libertando os escravos, imagine, né? Então, vamos às questões, minha gente, dessa segunda aula, né? Nós tivemos a primeira aula, agora temos a segunda, esse é o final da segunda, e a gente vai chegar nas questões sobre esse tema no Enem.
Então, o Enem de 2010 teve uma questão, A Mulher com Sombrinha, do Monet, de 1875, em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos, usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado, retratar as paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas a imagem por eles idealizadas, usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta, usar as sombras e tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados, tal como se realizava no Renascimento. Tadã! Pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas, elas não eram associadas às outras cores. Quando a gente, as demais, aqui, o uso da cor preta, né, junto com aqui, ó, tons cinza e preto do Renascimento, não, eles fogem do Renascimento, né? Você tem a questão que trabalha com esse conteúdo é usar pinceladas rápidas, né, de cores puras e dissociadas, né? Então, estamos com essa questão. A outra questão, as histórias em quadrinhos, por vezes, utilizam animais como personagem e a eles atribuem comportamento humano. O gato Garfield é um exemplo desse fato. Van Gogh, pintor holandês, nascido em 1853, é um dos principais nomes da pintura mundial. É dele o quadro abaixo. Então, nós temos aqui autorretrato, né, de orelha cortada, do Van Gogh. E aí nós temos aqui, né, o Garfield, né, e ele diz assim, vou pintar hoje, né? E aí ele diz assim, ó, por onde começo? Aí ele diz assim, né, corte uma orelha. Aí o terceiro quadrinho sugere que Garfield desconhece tudo sobre arte, por isso faz a sugestão, acredita que todo pintor deve fazer algo diferente, defende que para ser pintor a pessoa tem que sofrer, conhece a história de um pintor que faz uso da ironia, acredita que seu dono tenha tendência artística e por isso faz a sugestão. Ele conhece a história do Van Gogh cortou a orelha, né? E ele faz uso da ironia para trabalhar esse tema que é baseado, é uma prova de linguagem que tem uma característica de arte, né? Que tem uma referência imediata aos conhecimentos que a gente vai tratar também do Van Gogh mais tarde, de forma mais profunda, mas essa é uma questão que já sugere a importância de você ter conhecimentos de arte para se posicionar bem no Enem. Então, gente, a gente fica por aqui, né? Mais material no meu blog do vivianerodrigues.com. Lá você vai ter vídeos, artigos científicos, artigos de revista e jornal sobre esse tema, sobre os movimentos. E até uma próxima, minha gente. Continue estudando e força na peruca, viu? Abração. Até mais.